E aí, preparado para a próxima aula? Agora o professor Scandelari vai falar para a gente sobre ciências da natureza e suas tecnologias. É hora de aprender mais sobre física. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou o professor Scandelari. Teremos agora mais uma aula de Ciências da Natureza e suas tecnologias, enfocando particularmente o estudo da física. Nós escolhemos para essa aula algumas questões que seguem rigorosamente os critérios adotados pelo Enem. Vamos ao nosso primeiro exercício. Aqui está um trecho do texto Além do Horizonte, de Ulisses Capozoli. Esse texto foi publicado na revista Scientific American em fevereiro agora de 2011. Numa frequência que seus olhos não captam, enxergamos o mundo por uma fresta do espectro eletromagnético. Passam pulsos curtos e manifestam-se fluxos constantes de energia. Se fosse possível enxergar no infravermelho próximo, frequência próxima da luz visível, você veria os olhos grandes com que os ufólogos descrevem supostos alienígenas surpreendidos em incursões dissimuladas pela Terra. Mas o olho humano foi pacientemente esculpido pelo Sol. Embora uma ideia como esta possa parecer um pouco surpreendente, nossos olhos são detetores biológicos de uma parte da energia emitida por uma estrela amarela de meia-idade. Se fosse uma estrela vermelha e envelhecida, nosso olho seria maior. Nesse fragmento de texto, o autor, Ulisses Capozoli, estabelece uma interessante correlação entre o fenômeno físico e um fenômeno biológico. Com base nas afirmações ali contidas, pode-se afirmar corretamente que... Vamos analisar cada uma dessas alternativas. Item A. O fenômeno da física, como o espectro luminoso, não tem influência sobre as formas dos organismos, uma vez que estas são determinadas pela seleção natural. Se fosse o contrário, nosso olho seria bem maior. Pessoal, é importante ter em mente que o que determina a forma, o aspecto, o desenvolvimento do ser humano como um todo é a seleção natural. E, fazendo parte dessa seleção natural, está a influência do espectro eletromagnético do nosso astro-rei, o Sol, e da luz que nós conseguimos enxergar. Portanto, a primeira alternativa está errada. Item B. O tamanho e a conformação do olho humano são consequências diretas da ação do Sol sobre o desenvolvimento de cada indivíduo, desde a sua concepção até a forma adulta, o que justifica afirmar que o nosso olho foi esculpido pelo Sol. Não, o nosso olho não foi esculpido pelo Sol. Voltamos a insistir, a seleção natural determinou não só a aparência atual do corpo humano, como a aparência do seu olho em particular. A seleção natural, da qual faz parte o espectro eletromagnético, que é o conjunto de luzes que vem do Sol. Vamos ver a alternativa C. O tamanho e a conformação do olho humano resultaram da ação da seleção natural. Isso é verdade. A seleção é um processo que tem entre seus agentes os fenômenos físicos vários, tais como a radiação solar. Essa alternativa está perfeitamente correta. Mas vamos comentar também o item D e ver qual é a falha no item D. O tamanho e a conformação do olho humano são resultados da seleção natural. Contudo, desenvolveram-se no sentido contrário ao esperado em relação à ação dos raios solares e do espectro luminoso. Bom, seria impossível um desenvolvimento contrário àquilo esperado ou àquilo que é determinado pela seleção natural, tá ok? Item E. O tamanho e a conformação do olho humano resultaram da ação de fenômenos físicos como a radiação solar. Este se sobrepõe aos fenômenos biológicos, como a seleção natural. Pessoal, a radiação solar é um fenômeno físico que não se sobrepõe aos fenômenos biológicos. Insisto, a seleção natural determinou o aspecto atual do ser humano, assim como dos seus olhos. E fazendo parte dessa seleção natural está a radiação solar, que deu ao seu olho o aspecto, a forma, o tamanho que hoje ele tem. Mas insisto, seleção natural, da qual um dos agentes é a radiação solar. Resposta correta, portanto, é a C.
Agora, pessoal, vamos ao exercício seguinte. A figura a seguir representa uma área coberta pela radiação eletromagnética emitidas por duas antenas. Quero que você dê uma olhada aqui neste gráfico. No ponto 1, nós temos o cruzamento de duas linhas cheias. Linha cheia, num gráfico desse tipo, representa crista de onda. Quando duas linhas cheias se cruzam num ponto, são duas cristas de onda que somam-se nesse ponto, o que significa que está ocorrendo uma interferência construtiva. E a amplitude resultante no ponto 1 será o dobro da amplitude de qualquer uma dessas ondas. A mesma coisa acontece no ponto 2. Repare que no ponto 2 há o cruzamento de duas linhas tracejadas. Linha tracejada significa a vale da onda. Quando dois vales se encontram num ponto, eles estão em concordância de fase e somam-se, resultando num vale com amplitude que é o dobro de qualquer um dos vales iniciais. Isto também é uma interferência construtiva. Já no ponto 3, moçada, reparem que nós temos o cruzamento de uma linha cheia, que é uma crista, e uma linha pontilhada, que é um vale. Uma crista e um vale estão em oposição de fase. Nesse caso, as duas ondas anulam-se, porque elas têm a mesma amplitude. Corresponde a uma interferência chamada destrutiva. Muito bem, vamos prosseguir. A imagem que vocês estão vendo agora representa uma antena de transmissão e recepção das ondas eletromagnéticas que são o assunto desse teste. Muito bem. Considerando que a radiação eletromagnética é uma onda e que nessa questão essa onda está representada pelos semicírculos, cujas cristas são os traços cheios, como acabei de mostrar na tela, e os vales, os traços pontilhados, como eu comentei com você, assinale a alternativa correta. No ponto 1, a amplitude resultante é mínima. Você acabou de ver comigo que aqui no ponto 1 há o cruzamento de duas linhas cheias, como falou o teste, duas cristas de onda. Elas somam-se, a interferência é construtiva. Portanto, a amplitude resultante não é mínima, é máxima. É o dobro da amplitude de cada uma das ondas componentes. Item B. No ponto 2, a amplitude resultante é máxima. Vamos ver. Aqui na tela, no ponto 2, cruzamento de duas linhas pontilhadas, dois vales. Dois vales estão em concordância de fase, amplitude também será máxima. Será o dobro da amplitude de qualquer um desses vales, porque a interferência também é construtiva. Portanto, o item B está correto. Item C. No ponto 3, amplitude resultante é metade do que no ponto 1. Vamos ver na nossa tela. Perceba que no ponto 3 ocorre um cruzamento de linha cheia, que representa a crista, com linha pontilhada, que representa o vale. Portanto, a amplitude resultante é nula, porque tanto a crista quanto o vale têm amplitudes iguais. Elas se anulam. Vamos ao item D. No ponto 4, a amplitude resultante é nula. Bom, o que ocorre no ponto 4, nesta tela, é que ele está sobre uma crista apenas. Não é cruzamento de crista com vale ou vale com vale. Então, no ponto 4, a amplitude não pode ser nula. Ele está numa crista que tem uma determinada amplitude A. Essa alternativa também está incorreta. Vamos, então, à alternativa E. No ponto 2, a amplitude resultante é o dobro do que a do ponto 3. Vamos ver no diagrama que foi dado pela questão. No ponto 2, moçada, nós temos o cruzamento de duas linhas tracejadas. Duas linhas tracejadas significam dois vales. E quando dois vales se encontram em um determinado ponto do meio, a interferência é construtiva, a concordância de fase, e eles somam-se. Portanto, no ponto 2, realmente a amplitude resultante é o dobro da amplitude de qualquer uma das duas ondas que se encontraram aí. No entanto, como a interferência no ponto 3 é destrutiva, com amplitude nula, a resposta está incorreta. A alternativa correta é a B. Muito bem, moçada, vamos à próxima questão. Na geração da voz humana, a garganta e a cavidade oral agem como um tubo, com uma extremidade aproximadamente fechada na base da laringe, onde estão as cordas vocais, e uma extremidade aberta na boca.
Nessas condições, os sons são emitidos com maior intensidade nas frequências e comprimentos de ondas para as quais há um nó na extremidade fechada e um ventre na extremidade aberta, como ilustra a figura. Muito bem, nesta figura que está na sua tela também, você percebe que um tubo fechado é aberto em uma extremidade e fechado na outra. Na extremidade aberta existe sempre um ventre da onda. Na extremidade fechada existe sempre um nó da onda. Então a sua cavidade oral assemelha-se a um tubo fechado e pode ser representada esquematicamente como essa gravura que aí está. As frequências geradas são chamadas de harmônicos ou modos normais de vibração. Em um adulto, este tubo do trato vocal tem aproximadamente 17 centímetros. A voz normal de um adulto ocorre em frequências situadas aproximadamente entre o primeiro e o terceiro harmônicos. Muito bem, considerando que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, os valores dos harmônicos da voz normal de um adulto serão iguais a quanto? Vamos aos nossos cálculos. Aqui na tela, nós temos que o comprimento do tubo dado é 17 centímetros. A velocidade do som, 340 metros por segundo. Para o cálculo do primeiro harmônico, precisamos lembrar que o comprimento de onda, lambda1, do primeiro harmônico em um tubo fechado é o quádruplo do comprimento do tubo, como aparece na tela. Lambda1 é igual a 4L. Sendo que L vale 17 centímetros, lambda1 será igual a 4 vezes 17, que dá 68 centímetros. Como não podemos usar centímetro na maioria das questões do vestibular, passamos esse valor para metro. Veja, lambda1 é 68 centímetros ou 0,68 metros. Vamos achar agora a frequência do primeiro harmônico deste tubo fechado, usando a relação V igual a lambda F. Na próxima tela, você percebe que a velocidade é 340 metros por segundo, o comprimento de onda que nós obtivemos juntos, 0,68 metros, vamos isolar a frequência 1, frequência do primeiro harmônico, que será 340 divididos por 0,68. O resultado é 500 Hz. Conclusão. A frequência do primeiro harmônico desse tubo fechado, que é a tua cavidade oral, corresponde a 500 Hz. Lembre, extremamente importante, tubo fechado não tem harmônico par. Ele tem o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo e assim por diante. Portanto, se a frequência do primeiro harmônico é 500 Hz, o próximo harmônico é o terceiro. E a frequência do terceiro é o triplo da frequência do primeiro, ou seja, 3 vezes 500 Hz, que dá 1.500 Hz. Da mesma forma, o próximo harmônico após o terceiro é o quinto, uma vez que tubo fechado não tem harmônicos pares. E a frequência do quinto harmônico é 5 vezes a frequência do primeiro. 5 vezes 500, 2.500 Hz. Portanto, as frequências dos harmônicos pedidos nessa questão são 500, 1.500 e 2.500 Hz. Isso está na alternativa E desta questão. Marque lá a alternativa E. Muito bem. Muito bem, pessoal. Mais uma questão. No dia 11 de março de 2011, um forte terremoto ocorrido próximo à costa nordeste do Japão gerou um tsunami de aproximadamente 10 metros de altura, que varreu a costa do país e provocou uma grande destruição. Em alto mar, como o tsunami apresenta grande velocidade e grande comprimento de onda, sua amplitude pode não passar de 1 metro e ele pode nem ser percebido pelas embarcações que são atingidas por ele. À medida que o tsunami se aproxima da costa, as águas se tornam rasas, a onda é comprimida, sua velocidade e seu comprimento de onda diminuem drasticamente e sua amplitude pode crescer significativamente, podendo provocar efeitos catastróficos. Vamos ver o que eu acabei de comentar com você numa imagem aqui em nossa tela. Eu quero que você perceba que nessa posição estamos distantes da costa. Portanto, a amplitude das ondas é pequena, o comprimento de onda é grande e a velocidade dessas ondas também é grande. À medida que o tsunami aproxima-se da costa, perceba que a amplitude das ondas vai aumentando fantasticamente.
Por outro lado, a velocidade e o comprimento de onda diminuem, embora a amplitude seja de vários metros de altura. Considere que, em alto mar, um tsunami com comprimento de onda 200 km e velocidade de propagação 800 km por hora, que não é pouca coisa, tenha passado por uma embarcação, fazendo-a oscilar verticalmente. O intervalo de tempo em minutos para que a embarcação sofra uma oscilação completa deve ser igual a quanto? Muito bem, moçada, vamos passar aos nossos cálculos. Eu só quero que você perceba antes que intervalo de tempo para uma oscilação completa chama-se período. Veja na sua tela. O comprimento de onda dado é 200 km. A velocidade do tsunami em alto mar é 800 km por hora. E nós queremos o tempo para que a onda faça um sobe e desce, um vai e vem, uma oscilação completa. Esse tempo é o período. Nós retiramos o período da equação fundamental da ondulatória, que é V igual a lambda F, onde V é a velocidade da onda, lambda é o comprimento de onda, F é a frequência. Substituindo a frequência pelo inverso do período, obtemos uma relação para o período isoladamente. Período vai ser igual ao comprimento de onda dividido pela velocidade. Nesse caso, substituindo período 200 km, que é o comprimento de onda, 800 km por hora, que é a velocidade, nós chegamos, simplificando, ao período de 1/4 de hora. Mas 1/4 de hora, você sabe, corresponde a 15 minutos. Portanto, a nossa alternativa correta é a C, 15 minutos. Resolvida a questão. Muito bem. Com relação à questão anterior, o gráfico mostra como varia a amplitude de um tsunami em função da profundidade das águas do mar. Pode-se considerar com boa aproximação que a velocidade de propagação de um tsunami é dada pela equação V igual a raiz quadrada de H vezes G, onde H é a profundidade da água e G a aceleração da gravidade. Em um determinado instante da sua propagação no sentido da costa, um tsunami tem amplitude igual a 4 metros. Um momento, dá uma olhadinha aqui no gráfico antes de continuarmos. Se a amplitude da onda é 4 metros em nosso diagrama, 4 metros, perceba que corresponde a uma profundidade de 20 metros. Portanto, ele falou que a amplitude da onda é 4 metros. A profundidade nesse local, pelo diagrama, deve ser 20 metros. Adotando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, sua velocidade de propagação em metros por segundo deve valer nesse instante aproximadamente quanto? Vamos à nossa tela para ver os cálculos dessa questão. Aqui nós temos amplitude 4 metros. A aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Falta descobrirmos a velocidade deste tsunami. Para uma amplitude de 4 metros, o gráfico indica uma profundidade de 20 metros, como eu mostrei para você há pouco. Substituindo na relação dada pela questão, velocidade, raiz da profundidade vezes a aceleração da gravidade. A profundidade correspondente a uma amplitude de 4 metros é 20 metros. A aceleração da gravidade pediu-se que adotasse 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade, extraindo a raiz de 20 vezes 10, que é 200, dará aproximadamente 14,14 metros por segundo. Arredondando para 14, a alternativa correta você percebe que é a A. Muito bem. Questão seguinte. O termo luz normalmente é empregado quando se refere à região do espectro eletromagnético, que veremos daqui a pouco, que é visível ao olho humano. Muito bem. Quero que você perceba aqui na tela qual é o espectro eletromagnético a que se refere essa questão. O espectro é o conjunto de radiações visíveis e invisíveis que vem do Sol, das estrelas e dos confins do universo para a Terra. A maior parte das ondas eletromagnéticas desse espectro é invisível para o ser humano. Vamos ver rapidamente cada uma delas. Ondas de rádio, localizadas na extremidade esquerda do espectro eletromagnético, são as mesmas ondas que fazem funcionar o rádio AM, FM, amplitude modulada, frequência modulada, são as mesmas ondas que transportam o som e a imagem da tua televisão, que fazem funcionar o telefone sem fio da tua casa e o teu celular também. Ondas de rádio são as mesmas ondas utilizadas naquele forninho da tua cozinha, chamado de micro-ondas, onde hoje de manhã você esquentou o teu leitinho.
Tudo isso é onda de rádio. E ainda, onda de rádio, perceba, é a onda eletromagnética mais fraca do espectro eletromagnético. Uma vez que a energia cresce da esquerda para a direita, as ondas de rádio são as radiações menos energéticas. Depois o infravermelho, que transporta o calor do Sol para a Terra, também conhecido como raio de calor. E, finalmente, a luz visível, que é a luz branca que nos ilumina. É a luz branca que se decompõe nas 7 cores do arco-íris: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. É a única faixa do espectro que nós realmente conseguimos enxergar. Antes do vermelho vem o infravermelho. Depois do violeta, na parte visível, vem o ultravioleta. Ultravioleta é a radiação que bronzeia a tua pele na praia, mas no período entre 10 da manhã e 4 da tarde pode ser perigosa, pode ser cancerígena. Você tem que usar proteção, bronzeadores, protetores solares para expor-se a ela. Depois do ultravioleta, perceba, vem raios X, dos centros de radiologia dos hospitais, e raios gama, que são as radiações mais energéticas do espectro. Finalmente, raios cósmicos, que é um tipo de radiação que inunda o espaço todo e que vem do Sol e das estrelas para a Terra, mas raio cósmico não é apenas uma radiação eletromagnética. Digamos que ele seja composto de ondas eletromagnéticas e partículas carregadas eletricamente. Muito bem, considere as afirmações abaixo sobre a luz. Primeira afirmação: o índice de refração é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e aquela no meio de propagação. Esse índice varia em relação ao comprimento de onda da luz incidente. Vamos ver na tela. O índice de refração pode ser calculado dividindo-se a velocidade de propagação da luz no vácuo pela velocidade de propagação da luz no meio considerado. Portanto, a primeira afirmação está correta. Vamos ver a segunda. A cor azul do céu é devido ao fenômeno da difração da luz pelas partículas da atmosfera. Não. A difração é o fenômeno pelo qual uma onda consegue contornar o obstáculo que se interpôs em seu caminho. A cor azul do céu não se deve à difração, deve-se mais a um espalhamento da luz que reflete e se difunde ao incidir nas moléculas de oxigênio e nitrogênio da nossa atmosfera. Oxigênio e nitrogênio em grandes quantidades, como no ar que nós respiramos, difundem, ou seja, espalham mais a luz azul do que outras radiações do espectro eletromagnético. Portanto, a cor azul do nosso céu deve-se mais à difusão da luz do que à difração. Próximo item. 3. Enxergamos nossa imagem no espelho devido à reflexão difusa da luz em nossa face, até o espelho, e à reflexão especular dessa luz no espelho até nossos olhos. Isso é verdade. Como nossa face é uma superfície irregular, a luz reflete em nossa face difusamente, desordenadamente. Já no espelho, que é uma superfície lisa, polida, a reflexão ocorre de maneira ordenada. Isso é chamado reflexão especular. Isso está correto. Afirmação seguinte. Um fóton de luz cujo comprimento de onda corresponde à cor vermelha é mais energético que um fóton de luz cujo comprimento de onda corresponde à cor azul. É por isso que conferimos a cor vermelha aos objetos quentes e a cor azul aos objetos frios. Será que isso é verdade, moçada? Vamos conferir em nossa tela. Aparece aqui um prisma decompondo a luz branca, que é aquela faixa visível do nosso espectro eletromagnético, nas cores do arco-íris. A radiação que surge em primeiro lugar é vermelha, depois alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta. Esta não é apenas a ordem das cores do arco-íris, do arco mais externo para o arco mais interno. Esta é também a ordem das cores crescente de energia. É uma ordem crescente de energia. Portanto, a radiação mais energética de todas não é vermelha, é a radiação violeta. O azul é mais energético que o vermelho. Embora a alternativa tenha dito que o vermelho é uma cor quente, o azul uma cor fria, perceba que nessa ordem, no espectro, que é chamado também de solar ou espectro visível, nessa ordem o azul é mais energético que a luz vermelha. Portanto, essa alternativa não é verdadeira. Qual será a alternativa correspondente às afirmativas corretas? Você verificou comigo que são duas as corretas, a primeira e a terceira. Portanto, a alternativa correta é a D.
Muito bem, moçada. Espero que vocês tenham tirado o melhor proveito possível dessa aula sobre ciências da natureza e suas tecnologias, com enfoque especial em física. Até a próxima. Agora vamos relembrar algumas dicas que podem te ajudar na preparação do vestibular. Lembre-se sempre de levar todo o material para a realização da prova. Se na hora de começar o teste você perceber que esqueceu alguma coisa, isso pode te deixar ainda mais nervoso. Também é bom praticar algum tipo de esporte durante o processo de preparação. Isso proporciona condicionamento físico para a realização do concurso. O Enem também é uma prova. Essas dicas, que inicialmente podem parecer simples, são valiosas para quem está se preparando para encarar as provas nesse fim de ano. E olha só, nós faremos agora um rápido intervalo para você descansar e ficar preparado para as próximas aulas. Em 10 minutos estaremos de volta aqui na TV Estadão. Até logo!